É isso aí, galerinha. Podcast hoje com o André Martins. Vamos lá. Vou tentar fazer o convite para ele aqui agora. Vamos ver como vai ficar. E aí, Não. mestre? E agora? Agora eu estou te escutando melhor, mas não te vejo. Mas pelo menos te escuto melhor. Então tá bom. Será que se eu entrar aqui pelo browser também, eu consigo pelo menos te ver? Será? Dá uma tentada aí para ver. Porque é ruim falar sem ver, né? Eu vejo metade da É tela ruim. é preta, assim, uma coisa muito louca. Vamos ver, ó. Estou entrando aqui. Ah, legal. Eu estou te escutando melhor, mas não te vejo. Mas pelo menos te escuto melhor. Agora eu vejo. Será que se eu entrar aqui pelo browser também, eu consigo pelo menos te ver? Será? Dá uma tentada aí para ver. Porque é ruim falar sem ver, né? Eu vejo metade da tela é preta, assim, uma coisa muito louca. Vamos ver, ó. Estou entrando aqui. Pronto. Tá me ouvindo, Scott? Agora eu tô ouvindo. Tá, não, pelo menos assim, eu vejo você lá. Então, assim, enfim. Vamos lá, bicho. Vamos Já lá. passou agora. Ô, Vamos mestre, lá. muito obrigado. Primeira coisa, eu quero agradecer, Eu que né, por agradeço o convite, você Scott. Eu que ter agradeço, cara. aceitado o convite, né? Já passou bastante gente legal aqui, tava falando o Demacá, passou o Moser Mello, Michel Sim. Leme, Acho que o Flavinho fez aí recentemente, se eu não me engano, né? Flávio, Flávio do Toque, passou duas vezes já. Isso, muito legal. O Flavinho é grande, grande amigo meu, Moza, Dema. Ixi, todo mundo. A gente se conhece há tantos anos, né, cara? Assim, é uma galera que tá junto aí há muitos anos, né? Que legal. Então, mestre, a primeira coisa que eu queria perguntar para você é como foi o seu início na música, né? Se teve alguém na sua família que te influenciou ou alguém de fora, mas quantos anos você tinha quando você começou a tocar um instrumento? O Danny Godoy entrou. Quando eu olho para cá, eu tô te vendo ali, tá? Só para você, para a galera que tá vendo aqui, a gente saber. Eu estou com dois monitores, a gente tá com. O Scott não aparece no meu celular, aparece no monitor, no browser. Eu comecei, Scott, eu comecei com 11 anos a tocar violão, fazer aula de violão, né? Era o violão popular e violão erudito, sabe? Aquela coisa meio, uma mistura de popular com erudito, né? Mas a música chegou antes, né? Desde que eu me lembre, assim, as minhas primeiras memórias, eu já tenho meu pai tinha muito disco, meus pais, minha mãe, principalmente meu pai tinha muito LP, assim, muita fita cassete, a música sempre era presente. Tinha música no carro, quando você ia no carro, em casa, gravava fita, tinha televisão com música, sempre passando programa com música ao vivo, essas coisas, né? E então, assim, minhas primeiras memórias, mesmo em praia, assim, a gente ia pra praia e tinha lá alguém tocando violão, alguém fazendo alguma coisa, né? Com 5, 4 anos de idade, assim, já tem a memória de gostar de determinadas músicas, pedir para os meus pais, assim, eu quero ouvir aquela música, né? A música que hoje seria, sei lá, como é que é? A Galinha Pintadinha, não sei o quê, sabe? Assim, aquela coisa. Então, assim, desde criança mesmo, um, um, um apreço pelo som, né? E eu lembro Uhum. que, assim, não era só as músicas infantis, porque às vezes passava um filme na televisão, assim, alguma coisa, assim, meio... é, tipo um filme na sessão da tarde, né? Assim, alguma coisa. E aí tinha sons, né? Então aquela coisa assim de o trovão, o som de um carro passando numa avenida. Então eu era fascinado com essa coisa meio. Obviamente eu não sabia que se chamava sonoplastia também, né? Então Uhum. isso me ajudou muito a ir criando essa identidade com o que era sonoro, né? 11 anos, eu comecei a fazer aula de violão, mas com 9 anos, o Kiss veio para o Brasil. Eu tinha 8 para 9 anos de idade,
E eu lembro claramente, assim, o Kiss veio na turnê do Creeds of the Night, aquele LP, que acho que é o último LP que eles originalmente usaram máscaras, né? E, Uhum. e foi um grande evento, assim, né? E aí eu pedi para minha avó um disco de presente, e mal sabia ela. A gente foi numa loja chamada Hi-Fi e a gente comprou um LP chamado Creeds of the Night, do Kiss, que aquilo eu ouvi, assim, eu terminava o lado A, eu virava o lado B, terminava o lado B, eu voltava o lado A, minha mãe às vezes batia na porta assim, falava, pelo amor de Deus, né, literalmente muda o disco, né, porque não aguentava mais as mesmas músicas, né. Então essa relação também com, a gente tem que lembrar que isso é anos 80 e para quem é criança, o rock é uma coisa muito presente. 85 teve o Rock in Rio, né, Uhum. o primeiro Rock in Rio, e ali teve um festival de divulgação de coisas que eu não tinha muito acesso. Eu tinha 9, 10 anos ali, é, pô, aí veio álbum de figurinha, a TV Globo, assim, mostrava as bandas, tinha os especiais, saía no jornal, saía nas revistas, né? E com 13 anos eu começo a tocar guitarra elétrica mesmo, né? Então tem uma coisa assim que vai muito de ouvir os LPs de casa. Meu pai tinha violão em casa, Uhum. sempre tinha música, tinha teclado. Então essa coisa da música sempre estava presente, de alguma forma. Seja assistindo um filme, já se interessar pelo que era. Eu lembro de... Tinha a televisão de um lado e o aparelho de som do outro. Eu tinha um cabinho que eu ligava na saída de fone da televisão e ligava no aparelho de som para gravar alugava VHS, por exemplo, e eu lembro de algumas coisas, tipo o Rock and Roll High School do Ramones, é um filme, né, que Uhum. é do Ramones, e aí eu gravava isso em fita super, imagina, sair da mono, gravando em fita cassete de um jeito assim, mas era o suficiente para manter a atenção, assim, então o repertório sempre novo, né, então muito Uhum. cedo e ao mesmo tempo também muito inserido nessa vontade de tocar. E já com 13 anos já tinha banda de garagem, aquela coisa, já atravessava a rua para o vizinho ali, que tinha uma bateria, tinha um outro cara que tocava baixo, né? A gente animava os sábados à tarde da vizinhança. Que legal. E você começou com violão erudito? Essas primeiras aulas era uma mistura, né? Então eu lembro que era uma professora, eu não lembro o nome dela, era muito perto de casa, e ela me passava um pouquinho daquele livro do Henrique Pinto, né, que é o Iniciação Uhum. ao Violão, que eu uso até hoje para alguns alunos, principalmente Eu para também. alunos guitarristas que precisam começar a desenvolver um pouco mais dedilhado, sair da palheta, né, porque às vezes a pessoa é muito viciada na palheta. Mas Uhum. era também um livro, uma aula de pegar algumas músicas, coisa muito simples, né? Depois de um ano, mais ou menos, eu mudei para um cara chamado Mário Carrera. E aí Uhum. ele já era um violonista graduado, profissional, erudito. E aí o Mário, a gente fez todos os livros do Isaías Sávio, do Henrique Pinto, a gente fez Bono, Pozzoli. E isso foi uma diferença para mim quando eu comecei a tocar guitarra um pouco mais em banda. Porque na Uhum. época quase nenhum guitarrista lia partitura, né? E eu já Uhum. sabia ler mais ou menos bem a clave de sol, né? Pelos exercícios de violão, porque não existiam tablatura nesses métodos, né? Uhum. Então, isso foi uma coisa bacana, assim, que me serviu muito profissionalmente depois também, né? E quando você ouvia o Kiss, você tirava com violão as músicas do Kiss ou já tinha uma guitarra? Não, era violão, e assim, eu lembro de tirar o War Machine, que é tan, dan, 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 dan. Eu pegava assim só o baixo, né? Primeiro assim no violão de nylon, um violão que eu tenho até hoje, né? O violão que eu aprendi a tocar era um Giannini Olha, que legal. década de 60, assim, né? O selo ainda que foi feito ali na Carlos Weber, na Leopoldina, aqui em São Paulo, Olha. né? É a fábrica da Leopoldina. Se eu não me engano, é onde o Sérgio Abreu trabalhou, né? Naquela fábrica da Leopoldina. Uhum. E aí tirava, assim, os riffzinhos, né? Tirava algumas coisas depois do AC/DC, Jailbreak, aquelas coisas mais simples, né? E depois, na aula de guitarra, aí sim que começava a entender que tinha guitarra, tinha um amplificador e precisava ter um negócio chamado pedal, entendeu? E aí, esse pedal era um pedal de distorção, e tinha o pedal, né? E obviamente a gente não tinha acesso a quase nada,
naquele momento, ainda mais criança, assim. Então eu lembro que eu consegui, aquela coisa de criança que troca um radinho por alguma coisa, que não sei quem que troca com um LP, com um moletom e mais um banco de bicicleta, e aí em algum momento chegou um pedal de distorção, de super heavy metal da Interlude, uma marca que nem existe mais, que era na Cardeal Arco Verde, a loja. Olha. Cara, na época eu achei incrível, mas o pedal era horroroso. Você ligava ele, você fazia assim os power chords, e a gente quase não mudava assim a zzz. Era Mas era barulho. o drive, né? O drive não do pedal, mas o drive pessoal, essa vontade de tocar. E uma coisa, Uhum. Scott, que é legal assim para quem está assistindo, assim, a nossa rede social era ir encontrar os amigos, as amigas, sabe? Era ir para uma garagem tocar, era ir junto na Woodstock, lá na Doutor Falcão, aí no centro de São Paulo, sabe? Era isso. Isso era rede social, porque era literalmente isso. Era a maneira de socializar, através da música, através de bandinhas, através de aprender, e ir na casa de algum amigo à tarde, ficar tocando a tarde toda, né? Então isso acontecia bastante, assim, né? Olha que legal. Era uma época boa, né? Onde eu morava tinha uma praça que a gente ia lá e o pessoal ficava lá tocando, né? Ficava tocando, daí quem gostava de música ficava na rodinha lá. Aí eu aprendi muita coisa só olhando assim, aí eu perguntava, falei, o que que é isso, né? Aí era bem legal mesmo, né? Interação bacana, né? E E era barato, assim, sair também, né? Muito mais. Eu lembro que quando aqui em São Paulo existia a 97 FM, né? Antes uhum, mesmo da 89, e no Rio era a Rádio Fluminense, né, que era chamada a Maldita no Rio, né? Em São Paulo tinha 97, que era em Santo André, ali na Avenida Gilda, se eu não me engano. uhum. E naquela época eu estudava no colégio, sétima, oitava série, do Colégio Metodista, que apesar do Olha, nome era um colégio aberto, sim, tinha faculdade metodista, talvez você já deve ter conhecido essa faculdade, que era uhum. jornalismo, odonto, etc. E lá tinha um cara chamado Richard Nassif, né? E o Richard Nassif, obviamente eu tinha, sei lá, sétima, oitava série, 13, 14 anos de idade, o Richard já estava na faculdade, ele devia ter uns 20 e poucos anos, só que ele começou a apresentar um programa na 97 FM chamado Riff Raff, que é o nome de uma música do AC/DC, né, na época do Bon Scott. Uhum. Na época a gente não sabia de nada disso, né, foi aprendendo tudo depois. E o Richard, ele se dava bem com a molecada, porque imagina, quando você tem 20 anos, você não dá muita bola para quem tem 13, 14 anos, porque você, né, aquela coisa assim, puta moleque, sai daqui, moleque, não sei o quê. Mas a gente, por causa do rock, e um dia eu já sabia quem era o Richard, eu escutava, e aí eu vesti de propósito uma camisa minha que eu tinha do Motorhead, do No Remorse, e eu Olha que peguei legal. um amigo meu, o Carlão, que depois foi batera do Motorhead, e a gente foi falar com o Richard. Bem assim, imagina, com aquela calça azul de colégio, bem calça de Smurf, assim, sabe? Que da Mas hora. a gente foi falar com o Richard, que a gente era fã, e a partir daquele dia ele né, falava com a gente, falava, olha, assim, houve um programa, não lembro se era, acho que era sábado à tarde ou domingo à tarde, não lembro. Houve um programa nesse final de semana porque eu vou tocar um novo disco do Metallica. Olha que legal. E aí a gente falou, nossa, então a gente já comprava uma fita cassete, assim, eu lembro que era uma TDK D60. E aí, o novo disco do Metallica, que ele ia tocar, porque o disco tinha saído fora e alguém tinha mandado para ele, era o Master of Puppets, por exemplo, Olha né? que da hora. Então, assim, era um momento assim que as coisas, mas a gente não tinha noção de que essas coisas estavam acontecendo. A gente simplesmente vivia esse lugar ali, e depois desse lugar foi, nossa, esses discos todos, né? Eu lembro quando saiu o Somewhere in Time, eu estava na sétima série também, com aquela capa toda diferente, do Iron Maiden, com Wasted Years. Então, a gente escutava isso, alguém comprava um disco, juntava a molecada na casa daquele cara. Aí, quando eu Uhum. comprava um disco, ia alguém para minha casa escutar, né? É, eu lembro que eu tinha um amigo que a gente ia para 24 de maio ali no centro de São Paulo, e a gente comprava, a gente dividia uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, porque era caro. A gente dividia uma Guitar Player ou uma Guitar World, né? Que eram as revistas americanas ainda. Aham. Então a gente chegava lá, escolhia a capa, qual que a gente ia levar, e a gente dividia, né? Eu pagava metade,
Ele pagava metade e ficava com ele um tempo, comigo, né? Uma semana com ele, né? E a gente lia tudo, todos os Olha que legal. avulsos, né? Nossa, então saiu um pedal da DoD chamado Hard Rock, sabe? Não sei o que, mas meio que aprendendo também inglês junto, assim, aquela coisa, Uhum. né? Então os exercícios, eu lembro de uns exercícios do Vernon, do Reed, do Living Colour, quando foi o lançamento do primeiro disco do Living Colour, sabe? Umas coisas assim, né? Então Uhum. era tudo muito misturado, fragmentado, mas ao mesmo tempo, pela dificuldade de acesso, né, a estas coisas, você acabava focando, né? É como se fosse uma lente de câmera assim que você aponta para um lugar e ali você fica um tempo, porque não tem tantos lugares para você apontar essa lente como tem hoje. Isso não Legal. significa que é melhor ou pior, né? Apenas é um processo bem diferente do atual, né? Uhum. Aquela época lá era bom porque, assim, pouco tempo atrás, na verdade, que a gente pegava um álbum e ouvia o álbum inteiro, né? Hoje em dia as pessoas lançam single, né? Ninguém consegue ouvir um álbum mais. E, e sem contar o prazer, né? O prazer de ouvir. Eu não sei se você fazia isso também, eu fazia isso, né? Colocava uma fita cassete, ficava esperando o momento da música para gravar a música. Sim, são duas coisas legais que você falou. Uma coisa é que o próprio conceito de álbum não existe mais, né? Uhum. Agora, em setembro, eu estou lançando com o Mano Faleiros, o saxofonista, a gente está lançando eu estou lançando meu sexto disco. E a gente lança o disco, como a gente chama de disco, de álbum, mas ele é trabalhado de uma outra forma, né? É trabalhado com músicas individuais, como singles, porque essa ideia de sentar e escutar um disco só tem quem passou por isso, né? Uhum. A garotada, ou mais, assim, até mesmo quem tem menos de 30 para trás já não tem essa ideia tão clara de álbum, né? Há Uhum. prós e contras nisso, né? Eu acho muito legal se a Apple Music, o Spotify, o Deezer, seja lá qual for a plataforma, ele te recomendar alguma coisa nova que você não conheça. Uhum. É raro ser legal quando recomenda, mas se já aconteceu de ser legal, e aí tudo bem, é legal essa ideia do algoritmo te dar alguma coisa nova. Mas a maioria das vezes é meio mais do mesmo, uma algoritmizada via processos de venda, né? Então, isso acaba sendo Uhum. meio chato porque o disco continha muita informação, né? E agora, por exemplo, o Valsir da Woodstock, a gente ia muito na Woodstock na época. Não sei se você lembra dessa loja chamada Woodstock Discos, né? Lembra? Uhum. Era na Doutor Falcão, lá embaixo, aí onde é hoje a Prefeitura de São Paulo, ali no Vale do Anhangabaú. E Uhum. era o passeio, era Doutor Falcão, Woodstock Discos, e depois Galeria do Rock na 24 de Maio, ou vice-versa, onde tinha Baratos Afins, né? E o Valsir, depois quem substituiu o Richard Nassif na 97 foi o Vitão Bonesso, se eu não me engano, né? E Uhum. o programa mudou de nome de Riff Raff para Backstage. Era um programa mais de rock, né? Isso não tinha MTV ainda, né? Depois o Gastão foi levar esses programas parecidos para a televisão. Mas aí o Uhum. Balsi, na 89, porque o rock depois do primeiro Rock in Rio cresceu muito, né? Então comercialmente ficou mais escancarado. E aí o Valsir, que era dono da Woodstock Discos, fez um programa na 89 de rock. E eu lembro que ele falava pau, né? E Uhum. pau era assim, era para você dar o REC no pause. Você deixava o REC armado e apertava o pause, né, da fita cassete. Você tinha uma fita cassete que você dava play rec, que era play rec para armar, para gravar, como hoje estão nos DAWs, no Logic, Pro Tools, etc, né? Uhum. Só que você fazia isso e apertava o pause junto. O pause pausava a gravação e ele fala, pause, era pause, só que com a velocidade ele fala, saía pau, e pau, e aí você sabia que ia começar a música, então ele já dava essa dica, entendeu? Olha que legal. Era tanta gente gravando em fitinha cassete, as coisas, que isso a gente sabia que esse era a deixa para você começar a gravar ali. Uhum. Cara, os caras tocavam os discos todos, inteiros. Ó, hoje Que eu vou legal. tocar o lado A do novo disco sei lá, do Scorpions, o novo disco do Metallica, não sei lá de quem. Semana que vem eu toco o lado B, sabe assim? Olha que legal. Porque esses discos demoravam para chegar no Brasil. Demoravam Demorava, né? 3, 4, 5, 6 meses, às vezes, dependendo. Isso só das bandas médias para grandes, né? E E ainda não bandas tinha rádio rock ainda, né?
A 89 começou, depois da 97, 89 começou a ser rádio rock, né? Uhum. E no Rio a Fluminense. Até onde eu sei, essas rádios foram responsáveis pela formação de muita gente, assim, em termos Uhum. de acesso a uma música um pouco fora do mainstream, né? Obviamente, também no mainstream, na Rádio Cidade, na Transamérica, né? Enfim, na Globo, enfim, essas coisas, se tocava rock brasileiro, tocava Uhum. muito Barão Vermelho, Paralamas, Titãs, Engenheiro do Havaí, né? E se tocava rock mais comercial, né? Então, Mais desde Tina comercial. Turner, né? Como é que chamava? O Jefferson Airplane, depois virou Starship, né? Que tocava We Build the City. Eu lembro que essa música fez muito sucesso, né? Ah, sim. Tocava Eye of the Tiger, Survivor, Uhum. tocava Toto, Rosanna, África, tocava Heart, né? Heart fazia bastante Uhum. sucesso. Então, esse tipo de música, esse tipo de rock mais, como o hard rock mais comercial, ele tocava nas rádios maiores, assim, né? Mas, Uhum. assim, o disco novo do Metallica não tocava em lugar nenhum, a não ser nessas rádios, porque essas bandas, na época, elas não eram grandes, elas eram underground, né? Uhum. Grandes no underground, mas totalmente fora do mainstream. Metallica foi virar mainstream com Black Album em 1990. É, demorou. Demorou quase uma E, década, foi uma e ascensão. você falou do Rio de Janeiro. Você é carioca ou você é Não, paulista? eu sou paulista, mas a gente Mas você... acompanhava bastante. E, Uhum. e existe a coisa São Paulo-Rio, ponto São Paulo-Rio, então Uhum. sempre tive muitos amigos de lá também. Então, esses 400, 500 quilômetros, eles, mesmo naquela época, não eram tão distantes assim, porque a gente sabia da Fluminense FM, né? As revistas que chegavam em São Paulo, a, Uhum. a Heavy, aquela outra parte da Bis também, era muito feita por jornalistas cariocas, né? Olha que Eu lembro legal. a Música e Tecnologia, a revista Backstage, eram tudo feitas no Rio, né? Então Uhum. chegava muitas revistas com entrevistas de bandas cariocas, Dorsal Atlântica, era do Rio. E então existia já uma. E a Globo, né? Que a Globo, É, enfim, a Globo divulgava também. a Globo é. Então, o jeito nacional de falar, de se Uhum. expressar, era muito carioca, né? E o rock foi meio que tirando um pouco isso, assim, né? Em São Paulo, por exemplo, sempre falava assim, né? Eu lembro que muito cedo eu assisti um show do Golpe de Estado. Eu escutei o primeiro disco do Golpe na 97 FM e o Golpe, eu morava em Santo André, o Golpe foi Uhum. tocar no ABC, né? O golpe também era do Rio? Não, o golpe é de São Paulo. Não, o Golpe é de São Paulo, puramente paulista, inclusive. É. Muito paulistano. E o... Mas, assim, você tinha acesso a essas informações, né? E eu lembro que depois do show eu conversei com o Elcio, eu era bem moleque, o Elcio Aguirre já era um cara mais experiente, já tinha tocado no Arp e tal. Então, eles tocavam lá no Fluminense, quer dizer, existia esse circuito meio underground de bandas, em um desses shows eu conheci o Carlos Vândalo do Dorsal Atlântica, que era do Rio. Uhum. Tinha uma outra banda do Rio que na época tocava muito em São Paulo também, acho que era Taurus o nome. Ah, já ouvi falar. Não. É, eu acho que era Taurus. E tinha essa revista, acho que chamava Metal também, que era feita no Rio, é música e tecnologia, anos depois foi feita também lá. Enfim, mas São Paulo, então, e com o Elcio a gente falava o seguinte, São Paulo não tem praia, né, essa cidade, Uhum. né? E é uma cidade dura, concreto e tal. Então, o rock em São Paulo tinha o Lira Paulistano, o Dama Choque, e essas bandas da época, Chave do Sol, depois o Viper apareceu, né? É, o Dr. Sim, que foi o final da Chave, já com o Vander Tafo, quando eu fiz 16, 17 anos, ele abriu a primeira escola dele, na Indianápolis, ali perto de Ibirapuera, depois fechou, e só nos anos 2000 que foi ter aquela grande escola, né? Uhum. Mas então você tinha uma cena assim de guitarra barra rock barra quero ser músico, sabe? Assim, era tudo meio Uhum. misturado isso, né? Mas era muito saudável no sentido de troca de informação.
né? O Raul, eu estava vendo a entrevista do Raul Seixas esses dias, aí ele falou, São Paulo não tem praia, né? E ele falou assim, na praia é interessante que se você se perder, você vai beirando a praia e você se acha, né? Mas São Paulo é complicado. E se você parar para pensar, nesses anos 80, pré-rede social, internet, essas coisas, Uhum, o Rio se beneficia muito desse aspecto social, né, uhum, na praia, né? Então, no filme do Ney Matogrosso, por exemplo, fica claro, está lá o Ney, aparece alguém, conhece o Cazuza ali na praia, né? Isso acontecia uhum. muito, né? E hoje é Verdade. praticamente impossível isso, né? São Paulo tinha esse métier, mas ele era bem distinto, tá? E São Paulo era mais assim, era mais complicado, assim, a coisa da... Se você era cabeludo, você não se misturava com o que eles chamavam de carecas, né? Eu lembro dos carecas, nossa. E os carecas não se misturavam com os skinheads, e os skinheads não se misturavam com a galera do New Wave Pop. E aos Uhum, poucos isso foi quebrando, assim, isso uhum. obviamente não faz sentido algum, né? Mas quando você é muito adolescente, você precisa desse pertencimento de grupo, né? Uhum. Eu pertenço a essa tribo, né? Essa coisa da tribo. Verdade. Então ali eu era da tribo, né, primeiro do violão, depois da galera que tocava, que já é uma tribo por si só, né? Uhum. Daí do colégio, passa com o cabelo comprido, é a galera do rock. A galera do rock é a galera da guitarra. E depois a galera da guitarra que estuda, né? Então, eu lembro que eu entrei na Uhum. Fundação das Artes, aí comecei a estudar mais, aí já não era mais a galera do rock, era a galera que escutava fusion, né? Então, existia ali em Santo André um lugar chamado Camerati, Estúdio Camerati, e tinha o Jazz and Blues, que era uma casa de show, e ali o Uhum. Frank Gambale foi tocar, o Ô, André louco, Cristóvão tocava bastante ali, o André Cristóvão eu conheci desde o primeiro disco, o Mandinga, né? que legal. Então, assim, muito cedo eu saí também desse ambiente do rock pesado, muito quadradão, assim, né? Uhum. Muito... Porque isso é muito limitador, você ficar preso a uma coisa só, né? É. Essa bolinha que você está usando aí é para preparar a mão? Eu também uso também, também um aqui também. Não, eu tenho isso. Eu tive uma lesão no túnel do carpo, não por tocar, mas por outros Uhum. motivos. Mas já está totalmente sarada, controlada, mas eu gosto disso. Que legal. Eu O acabo Fábio fazendo isso, Rosa, isso faz bem para quem toca, de qualquer faz forma, bem. né? Eu também tenho uma, também eu uso. E eu indico para meus alunos. É. O Fábio Rosa falou assim que Buddy Guy também tocou no Jazz and Blues. Ah, muito legal. Eu cheguei a tocar anos depois, naquela época eu ainda era, acho que até menor de idade, hein? Mas o Jazz and Blues foi um lugar que a gente tinha acesso, e um detalhe, os shows eram muito baratos, tá? De novo, assim, Olha que legal. hoje os shows são super caros, são eventos e tal. Na Uhum. época, os shows eram muito baratos, assim, né? Então a E gente ia muito em show, mas assim, muito em show. você Quase estudou o que no Fundação... Desculpa interromper você. Você estudou o que na Fundação das Artes? Qual instrumento? guitarra, guitarra. A Fundação das Artes eram 4 horas de aula teoria por semana, Uhum. rítmica, percepção, apreciação, devia ser harmonia, tinha sempre uma que mudava. Aham. Eu fui até o básico 3 ou 4, não lembro, acho que foi alguma coisa assim. E Legal. eu entrei com guitarra, primeiro com um professor que quase me fez parar de tocar guitarra, mas depois eu consegui mudar. E aí entrei para um professor que era o César, o Guidetti, assim, genial, o Cezinha, né? Aham. Mas Super, assim. assim, você fala que quase fez você parar de tocar porque ele apresentou outra coisa? Desculpa, o Edson Guidetti, eu confundi o nome, o Edson Guidetti, né? O Guidetti foi um cara que eu tenho, assim, muito carinho por ele, porque ele foi o meu primeiro, na fundação, quando eu cheguei nele, eu tinha 17 anos, né? Então, ele foi o primeiro Uhum. cara que organizou minhas ideias. Foi Uhum. o primeiro cara que começou a responder, assim, as dúvidas que eu tinha. Esse outro professor que eu tive durante 6 meses na fundação, eu não vou dizer o nome dele, ele está por aí até hoje, é, mas é um cara muito, assim, socialmente agressivo, assim, né? Essa história é Uhum. manjadíssima, eu sempre conto ela para alunos, para Uhum. entrevistas, nas masterclass, enfim. A gente tinha que fazer um teste na Fundação das Artes, né? Uhum. Porque era uma escola subsidiada pela prefeitura, assim, era tipo uma, não,
ainda não existia o LM, a ULM existia alguns anos depois, que era a Universidade Livre de Música. A Fundação das Artes seria um curso técnico, né? Eu estudei lá na ULM. E então as vagas eram limitadas. Você tinha, era tipo um vestibular assim para USP, para Unicamp, essas coisas. Uhum. Então você tinha que fazer um teste. O teste era tocar, fazer algumas provas teóricas e uma entrevista Uhum. com esse suposto professor de instrumento, né? Uhum. E esse indivíduo, ele, Uhum. eu tinha, quando eu entrei, tinha 16 anos, né? Ele me aprovou. E eu lembro que eu toquei Estampa do Caetano Veloso Eita. no violão e toquei, eu tinha com 16 anos eu não tinha nenhuma guitarra, eu tinha uma Fink, lembra da Fink? Eu lembro. E aí uma Strato Fink, e eu toquei alguma coisa meio blues, assim, eu não vou lembrar o que que era, lembro de samba, que deu um trabalhão, assim, pra mim tocar aquela música, nossa. E ele falou assim, eu vou te aprovar, olhando assim para mim, assim, com o nariz bem empinado, assim, eu vou te aprovar, mas olha, nunca mais deu band na sua vida. Ô, E eu, louco. e eu ainda agradeci ele, porque eu tinha 16 anos, eu não tinha estofo humano, social, para mandar ele para aquele lugar, né? Então, tá. Mas aqui, sabe, assim, tinha gente que saía chorando do teste, porque ele era mal educado, então, não sei o quê. E raio de guitarrista é esse, de professor, que fala nunca mais deu um band na vida? Isso é uma coisa. Porque ele Nossa. era todo purista. Ele era do jazz. Jazz, música brasileira, raiz, não tinha nem reverb, umas coisas ridículas, assim. Não Uhum. a música brasileira, não o jazz, mas uma atitude ridícula, é isso que eu quero dizer, no Uhum. sentido assim, só é músico quem toca jazz, só é guitarrista quem toca jazz, é guitarrista que dá band, não é guitarrista, guitarrista que usa pedal, sabe, umas coisas ridículas, assim, mas que infelizmente a gente naquele momento ainda era submetida a uma situação dessa, né? Mas logo Uhum. caiu a ficha, assim, quando logo eu entrei, eu percebi que era roubada, porque apesar de toda a- essa, essa, essa coisa de nariz empinado dele, assim, essa arrogância, ele não era um bom professor, e muito menos Entendi. um bom músico. E por algum motivo eu pedi a transferência para um outro professor, que era o Guidetti. E aí foi tudo bem. Aí foi ótimo, assim. Eu cheguei a pensar, Ele fazia pose, né? pô, cara, eu não quero ficar falando dele, né? Porque Não, 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 não. Assim, mas ele tinha tipo uma máscara. É tipo um muro, né? Que que ele assim, criou para. existem alguns lugares de poder, sejam eles quais forem, né? E lá era um lugar de poder, né? Ele era professor Sim. de uma escola famosa na época. A Fundação das Artes era muito famosa na época. Tinha vários Uhum. atores, atrizes que se formaram lá, artes Sim. plásticas, música, né? E ele tinha esse poder, entendeu? Mas olha que situação mais bizarra, né? Que situação mais. Né? Mas assim, isso foi bom também, porque eu sempre tive um caráter assim, um pouco de questionar, né? E Isso é quando ele importante. falou nunca mais deu um band na vida, eu falei, cara, mas, pô, é, quer dizer que Jimi Hendrix, então, tá errado? Ou o Cristóvão, eu É. adorava o André Cristóvão na época. Eu conhecia mais o trabalho do André Cristóvão, do Mandinga, do que do Hendrix, né, por exemplo. E eu falei, então quer dizer que o Cristóvão tá errado? Então, assim, eu já saí da sala questionando isso e não entendendo muito bem essa coisa, né? Obviamente, eu não tinha essa noção de que existiam guitarras com corda lisa, nada disso. Eu tinha muito pouca idade para isso ainda. E lá foi um lugar que eu aprendi bastante sobre isso, né? E foi aí que você começou a dar mais bend. Se ele tivesse falado assim, né? Se ele tivesse falado assim, não, nunca mais deu um bend desafinado na sua vida, eu ia falar, beleza, né? Mas assim, eu passei, na verdade, eu nunca deixei de dar bend, porque bend é uma das coisas mais orgânicas da guitarra, É. mais expressivas da guitarra, o que Mais nos torna, próximo o que nos faz da ser um voz. dos instrumentistas mais não atingíveis pelos sintetizadores, pelos samplers, né? Eu Uhum. cansei de gravar trilhas de comercial, onde
o arranjador, o maestro, o compositor, seja lá, o trilheiro, ele fazia a trilha, baixo, bateria, cordas, piano, não sei o que, no synth, e chamava Uhum. uma guitarra, um guitarrista, para humanizar o track, né? Olha que legal. Então aí E você você vai... gravou bastante trilha? Você gravou muita trilha? Gravei porque eu fiz, antes de fazer música mesmo, estudar música, depois da fundação, Uhum. só tinha violão ou composição e regência na universidade. A Unicamp ainda não tinha aberto o que foi o primeiro curso de guitarra. Mas quando eu fui prestar vestibular, não tinha ainda. E por um acaso, eu assisti uma daquelas coisas no colégio, no terceiro ano colegial, chamava colegial. Eu assisti, tinha aquelas coisas que chamava profissionais de vários setores, vários segmentos, Uhum. várias carreiras diferentes, Aham. para fazer palestras para a molecada, para mostrar como que é ser médico, como que é ser dentista, como que é ser jornalista, como que é ser Uhum. sociólogo, etc. E eu entrei numa dessas, que era do ângulo, do cursinho do ângulo, aonde chegou um cara cabeludo e de camisa preta, calça jeans, tal, não sei o quê, junto com Uhum. um outro cara que era o Agnello Pacheco, e esse era o Anderson Olivetti, que foi um maior Olha. publicitário do Brasil. Foi em São Paulo, Ai, nunca peguei o nome daquela rua ali, onde era o ângulo, esqueci, ali perto da Liberdade, Uhum. perto da Avenida. E, cara, ele chegou falando assim, ele cabeludo, assim, chegou fumando, assim, falou: eu não tenho hora para começar a trabalhar, não tenho hora para sair do trabalho, não preciso usar terno e gravata, Uhum. trabalho bastante, mas trabalho com música, com literatura, com arte, com cinema, só gente interessante, gente inteligente, gente... Aquilo, eu falei, nossa, eu falei, isso existe. Assim, Olha que legal. e eu gostava muito de escrever, sempre fui muito das matérias que eu ia bem, sempre assim, história, língua portuguesa, redação, literatura. Adorava ler, sempre falei que se eu não fosse músico, ia trabalhar com coisa com literatura. E ele era Uhum. redator. Então, quando eu liguei os dois pontos, falei, cara, eu não estou afim. Pô, com 17 anos, eu não estava afim de estudar composição regente. Naquele momento, eu vinha do rock, né? Vinha da guitarra, então eu não tinha aquilo ainda, né? E também não estava afim de continuar estudando, entrar na faculdade para continuar estudando violão. Não era a minha onda, já estava na guitarra, já tinha estudado 3 anos e meio de violão no conservatório ali com o Mário. Uhum. Então eu falei, nossa, cara, eu posso fazer isso, eu sei escrever bem, e entrei na faculdade de propaganda, né? Olha que Então legal. eu acabei fazendo propaganda para depois decidir que realmente eu não queria, e o que eu queria era realmente música, assim. Mas Uhum. não foi uma divisão, assim, tipo, eu quero música, eu quero propaganda. Foi uma coisa assim, eu preciso entrar na faculdade, cara, assim, que é uma coisa meio Uhum. chata aqui no Brasil, né? Que 17 anos tem que estar na faculdade, vai, acabou, né? E aí você escolhe alguma coisa, só que isso abriu as portas para eu conhecer um monte de gente que trabalhava Legal. com trilha, com jingle, né? Uhum. E ali eu comecei obviamente, eu toquei muito nesses anos, né, que eu estava na faculdade. E eu lembro de fazer um pequeno estágio na Voz do Brasil do Zé Rodrigues, ali na Rua Lisboa, né? Uhum. Como é que chamava o parceiro dele, que era o Joelho de Porco, acho que era Teco, né? Era do joelho de porco? O Zé e eu não lembro o nome desse cara. Uhum. Mas eles tinham a Voz do Brasil, e foi a primeira vez que eu vi um Macintosh, daqueles pequenininhos de tela de 9 polegadas, assim. Uhum. Ele estava plugado num sintetizador, num controlador, e tinha o Finale, que era um software de partitura. Que legal. E ali, cara, ali foi um outro mundo. Então eu entendi, eu li a partitura. Lembra que eu falei lá atrás que eu fui um dos Uhum. caras que começou na guitarra, eu li a partitura, É. e isso, no estúdio, abriu as portas, porque aí Abriu as portas. para gravar a trilha, tinha ali um teminha escrito e eu lia isso, né? Então eu É. fiz um curso na T-Syntax, né, que era lá na Uhum. Saúde, aqui em São Paulo, e eu lembro que só tinha os engenheiros, uns caras, negócio de MIDI, de synth, era uma coisa Uhum. muito de rock progressivo, aquela coisa toda. E eu era o único moleque da turma.
Eu ia todo sábado de manhã para lá fazer aula, eram 4 horas de aula. E lá eu tinha Aham. um cara de um estúdio de Limeira, no interior de São Paulo, e ele Uhum. tinha, na época, 2 ADATs. E ele gravava trilha para todo o interior de São Paulo, assim. Que E eu legal. tinha um módulo da Roland chamado Sound Canvas. Não sei se alguém vai lembrar disso, Sound Eu Canvas. lembro. Eu lembro. E ele tinha o Sound Canvas. Então, ele gravava a trilha em MIDI, me mandava por correio, um flop disk. Eu abria meu Sound Canvas e ali eu gravava algumas coisas de guitarra. Eu lembro que eu tinha um Tascam, algumas coisas, né? E mandava para ele e ele reproduzia isso no Haddad. E ele me pagava uma graninha todo sábado que eu ia lá. Às vezes ele entregava lá e eu comecei a ganhar uma grana, assim, fazendo trilha desse jeito, fazendo não sei o quê, né? E foi, enfim, dessas coisas que você vai fazendo, que você vai descobrindo, que você vai sendo encaminhado. Você nunca tem um manual de instrução assim que te fala, olha, você vai fazer isso, isso. Você É. surfa essa onda, assim, né? Tem o Roberto Nascibem. Roberto Nascibem falou assim que fez aula com você lá em Pinheiros, tem Sim, saudade, que você é um sim. grande professor. Obrigado, o grande Roberto, lembro do Roberto. O Roberto foi um grande querido, grande aluno aí. Pô, um abração pra você, né? Rubens Martins, guitarrista, também está assistindo. Ô, Legal. mestre, e quando que você decidiu que viveria da carreira de músico? Ou você já entrou trabalhando com música desde cedo? Não, então, não existe, né, Scott? Isso é uma coisa engraçada, assim, porque Uhum, a música não é uma profissão que você entra, assim, tipo, uhum, você não vive de música até sexta-feira, aí você uhum. sai do que você fazia e na segunda-feira você começa a trabalhar, viver de música. Exatamente. Não é assim que funciona, né? Como Uhum, eu falei, eu fiz primeiro essa faculdade, ali eu já tinha alguns alunos de guitarra, né? Mesmo com 17, 18 anos, né? Lá na casa, eu morava com meus pais, mas já recebia 3, 4, 5 alunos, legal. Você fazia morava em que gravação. região de São Paulo? Ali eu morava no ABC, naquele momento eu estava Ah, morando em São Bernardo, perto da Metodista, ali em Rio de Ramos, né? conheço. Eu passei a morar em São Paulo em 2000, quando eu voltei de Los Angeles, né? Uhum, Então, eu fiz essa faculdade, fazia as trilhas, tinha banda, gravava com algumas pessoas, dava aula, mas estava sendo um redator publicitário, né? Que uhum, também quando quero fazer uma coisa, eu visto a camisa, vou atrás, invisto e tal, né? uhum. E eu trabalhava no estúdio da Metodista também, trabalhei Olha, como cinegrafista, assim, como que legal. mixador, né? Então, eu tinha todo esse aspecto técnico, assim, de entrar num estúdio, seja de rádio e TV, o curso de rádio e TV da Metodista era incrível, assim. Uhum, A gente tinha algumas produtoras de filme publicitário, de produtoras de jingle, a Casablanca, o Jodaf, João Daniel Filmes, sabe? Então, existia um circuito ali que misturava cinema, propaganda, pós-produção, edição, uhum. trilha, né? Que estava muito forte, assim, o Pro Tools, Legal. a coisa do hardware digital chegando nos anos 90, né? Uhum, Então, eu fiz alguns estágios em agências de propaganda, fiz estágio na Talent, fiz estágio na W Brasil, com aquele mesmo Washington Oliveira, depois fui para a TT Pacheco, né? 2, 3 meses, lá na rua Minas Gerais, em Higienópolis. uhum, Então eu tive acesso a isso, eu adorava a criação. Eu adorava uhum. a criação. Mas o que eu não suportava era o métier da propaganda. Assim. É Olha. o atendimento do cliente, aquela coisa, sabe? Uhum, O marketing, né? Eu adorava a uhum, criação, as ideias geniais, né? Mas o uhum, métier do pré-criação e pós-criação, isso, aquilo era um horror para mim, assim. E ali uhum. eu falei, cara, eu tinha 22, 23 anos, e eu falei, eu quero estudar música, eu quero pelo menos, sabe, eu não estou feliz aqui, não tá me dando aquela satisfação plena, né? E aí, Uhum. então, eu decidi que eu ia vender todo o meu equipamento, tudo que eu tinha um carro, tinha, né, tudo que eu tinha, absolutamente tudo que eu tinha.
passar um ano em Los Angeles estudando guitarra. Olha que legal. Porque Los Angeles é o EMI, Musicians Institute, né? Você teve o privilégio de estudar com o Frank Gambale, né? Eu tive Ah, o deixa eu falar privilégio. para você. Tem um mestre aqui que entrou agora, que eu convidei ele. Ele está aí assistindo. Fábio Santini, grande Ah, o guitarrista. Fábio Santini, a gente se conhece, a gente trabalhou junto ali Legal. na casa da Cristiano Viana, com o Moza, com o Olha Chimba. que bacana. Abraço ao Fábio aí, abração. Né? E Mas falando da história, ali você falou. naquele momento eu fui para ficar um ano e fiquei 3 anos, né? Acabei ficando 3 anos e ali foi a minha formação, não só teórica, né, técnica. Depois, o Gambale foi meu professor. Terminado o curso, o Gambale acabou me convidando para ser assistente pessoal. Trabalhei um ano e pouco no Gambale, que foi Sério? eu considero uma segunda formação, até não mais Uhum. importante, mas ali eu aprendi o que era ser músico profissional, né? Porque até então eu tinha aprendido modos, escalas, leituras, técnicas, ritmos, não sei o quê, blá, blá, blá. E aí, quando eu fui assistente dele, ali eu digo, então é assim que faz, né? Uhum. Ali você, várias vezes, você saía do Gambale e ia para o estúdio do Steve Vai. Eu falei disso hoje com um aluno. Como é que chamava o brasileiro que É, trabalhou para o o, Steve, é Steve aquele que Vai? fez aquele que fazia parte do Tritone, né? Tritone. Isso, É o Buzzi, Sérgio Buzzi, eu acho. Sérgio, Sérgio, Sérgio Bus. acho que é isso aí, Sérgio Buzzi. Sérgio Bus. Então, eu conheci o Sérgio acho que virou fotógrafo, acho que ele não é nem Uhum. mais músico. Se eu não me engano, ele é de Curitiba, né? É. Mas a gente, isso eu tô falando, sabe, o Gambale entre final de 98 e 99 inteiro, né? Comecinho dos anos 2000. Uhum. Sérgio Bus, alguém escreveu aqui Sérgio Sérgio Bus. Buzzi. Isso mesmo. O Fábio Rosa, aí, um grande amigo meu, Uhum. aluno meu também. O Ele Fábio é do falou. ABC, Sérgio Bus. Eu conheci o Sérgio Bus indo levar alguma coisa. Na época, o Steve Vai, começou uma gravadora chamada Favor Nations. E ele levou o Gambale. O Gambale estava saindo da JVC. E com o Gambale eu ia para qualquer lugar, cara, assim, porque o Gambale falava, vai lá na Leves e tem que pegar o Haddad, vai na Ibanez, ele estava saindo da Ibanez, indo para a Yamaha, vai não sei Uhum. aonde. E aí a gente foi várias vezes nesse estúdio do Vai, que era perto de onde o Gambale morava, ali no Hollywood. E eu conheci o Sérgio ali, acho que o Sérgio fez EMAI também na época, se eu não me engano. Uhum. O Sérgio acabou voltando para o Brasil antes, mas depois eu acho que ele saiu da profissão, até onde eu sei, se eu não me engano, né? Uhum. Além do Picareta. O Picareta, o Fábio falou aqui, o Picareta, o Adriano, é um grande guitarrista, grande amigo da época dos anos 90, que estudou no EMAI, né? Eu fui para estudar no EMAI com o Joe Diori e o Scott Henderson. Quando eu cheguei em 97 no GIT, o Joe Diorio tinha ido para a USC, University of Southern California. E Olha. ali foi uma balde de água, assim, para mim, né? Porque eu falei, caraca, eu vim de tudo, vim para cá, eu não tenho Joe Diorio, né? Aí Uhum. entrei na sala do Scott. O Scott foi no momento que o EMI tinha sido vendido. Essa, inclusive, deve ter sido o motivo que o Joe Diorio saiu do EMI. O EMI foi vendido para uma empresa japonesa, né, que chamava Shibuya. Não sei, tinha Olha. Tokyo Music School, alguma coisa assim. Uhum. Cara, tinha na sala do Scott, devia ter umas 110 pessoas, assim, sabe? Assim. Uhum. E eu lembro que o Smashing Pumpkins era a grande banda de Los Angeles daquele ano, assim, de sucesso, assim. E Eles tinha estouraram. toda uma galera, assim, com glitter no cabelo, unha pintada de preto, sabe? Uma coisa, assim, muito... Uau, Hollywood! Eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Caraca! Assim, né? E aí o Dema, que você entrevistou, o, Uhum. o Dema que eu conheci através do Sidney Carvalho, que foi professor de um cara que tocava comigo, o Marco Aurélio, meu Marcão. O Dema me falou, mas você não conhece a escola do Gambale? O Gambale chegou a dar aula no EMAI, o Gambale foi formado do EMAI, se não me engano, o Nelson Faria e o Gambale foram da mesma classe lá no começo dos anos 80. Aham. Eu nunca ouvi falar, nem sabia que o Gambale tinha aberto uma escola, né? E aí o Dema, então, no dia seguinte, me levou para o Lama, hoje é LACM, Los Angeles College of Music, na época era Los Angeles Academy, Music Academy, Lama, hoje é LACM. E ali era o EMAI dos anos 80 que eu queria, né? Olha Então, só. porque no EMAI de Hollywood no final dos anos 90,
Ah, tinha o estúdio de US$ 1 milhão, mas você ia tentar achar um horário no estúdio, só tinha às 3 da manhã na quarta-feira, porque tinha 1.000 alunos, cara. Caramba. Né? Então, assim, foi uma decepção quando eu cheguei. Eu realmente falei, caraca, peraí, né? Deu uma trave, assim, né? E aí, quando eu fui para o Lama, era uma escola menor, tinha 2 anos na época, Mike Shapiro, o Porcaro, o pai né, tava lá, o seu Porcaro era o Jeff, Joey, a gente só chamava de seu Porcaro, eu não lembro, mas era o pai dos irmãos Porcaro, né, do Toto, Uhum. matéria que veio a falecer prematuramente, e era a escola. Então, na minha classe tinham 6 caras, O né? Lama era do Frank Gambale. O, O Lama. o Gambale foi sócio, era do Hans-Peter Becker, que era um empresário da área de música da Alemanha, junto com Tom Hesley Burry, que é hoje um dos donos. Era o Mike Shapiro, baterista Uhum. incrível, que tocou com o Ayrton, tocou com o Sérgio Lembro dele. Mendes, né? Mike Shapiro, e o Gambale. E no dia que no dia que o Dema me levou, era uma segunda-feira. E era o dia do Gambale. E Uhum. eu cheguei lá. Aí o Tom, fui falar com o Tom, fui conhecer a escola. Eu não sabia, foi o Dema que falou comigo. Cheguei lá, o Gambale estava lá, eu já levei um susto, porque eu já tinha visto o Gambale no Ibirapuera, com o Ticoria, o Electric Band. Aí já levei um susto, falei, meu Deus, foi o Gambale, né? Aquela coisa assim, não esperava. Aí o Gambale falou, aí o Tom falou, ele quer vir para cá, ele está no EMAI. Aí tudo que o Lama queria era aluno do EMAI, que era a escola concorrente, vindo para a escola nova. Aí o Tom Uhum. fez tudo, cara, me deu um desconto incrível, esperou dar o refund do EMAI, que demora 30 dias para eu pagar o resto da escola. E aí o Gambale falou, vamos ver se você toca. Cara, imagina a situação. Né? Recém-chegado ainda, né? Aí não estava com a minha guitarra. Uhum. Aí o Gambale pegou lá numa classe onde já tinha começado uma semana de aula, então já tinha feito aquelas amizades iniciais. Aí eu falei, o Gambale falou, o que que você quer tocar? Cara, eu tava assim, o que que eu vou tocar, meu Deus? Aí eu falei, vamos tocar Equinox, que é aquela, né? É o blues do Coltrane, só que blues menor, super simples, assim. E Uhum. eu lembro que eu basicamente toquei pentatônica, assim, porque, tipo assim, ele tocando comigo, assim, um choque assim, absurdo, sem Nossa, preparação, né? e como é que é ver o Frank Gambale tocando pessoalmente? Deve ser uma coisa Não, absurda. é absurdo, mas assim, depois da primeira vez, depois que aí o Gambale toda semana dando aula, a gente pegou um ano muito bom, que foi um ano Uhum. que o Gambale estava mudando de gravadora, ele tinha saído da Electric Band, ele tava num ano que ele não viajou quase, né? Porque depois dos Uhum. outros anos, a gente foi, acho que a única turma do Lama, LACM, que pegou o Gambale. Depois ele saiu, porque as turnês voltaram, ele foi viajar muito mais. Uhum. E a gente pegou um ano com ele inteiro, inteiro. Ele praticamente não faltou nenhuma vez, assim. Legal. E era incrível, cara. O Gambale é uma máquina, né? Eu sempre falei, o Ah, Gambale, em termos de performance, né, de ele é demais. execução, talvez seja o ápice, né? Seja o ápice, né? Da Ele guitarra, é. né? E E você, quando você tocou com ele, como é que foi assim? Você estava falando que tocou pentatônica e tal. Não, Como isso é que foi que ele fez a avaliação, ele fez o teste, né? Aí ele pediu para eu ler umas coisas, assim, eu sabia ler de novo, me ajudou demais, saber Uhum. ler, porque naquele momento, nos anos 90, nos Estados Unidos, todo guitarrista tinha que ler. No Brasil, ninguém lia que era guitarrista, eu lia, eu Uhum. tinha estudado violão. Olha que legal. Então, me ajudou muito. Aí ele falou, beleza, você pode começar hoje. Ele falou assim, você Pô, pode começar hoje. que legal. Eles- Aí eu voltei pro Tom, a gente negociou tudo. Imagina, já tinha alugado apartamento em Hollywood, que era para ver maio. O Lama era em Pasadena, cara. Aí teve que mudar. Não podia mudar porque tinha uma multa e tal. No fim, o desconto que o Lama deu, eu comprei um carro velho e esse carro me levava todo dia. Enfim, aí essas coisas que você resolve. Depois eu me mudei para Pasadena, né? Mas então foi Uhum. muito bom. O que eu achei que ia ser um desastre, porque o EMAI já tinha sido um erro, na verdade foi uma coisa maravilhosa, porque aí o ano Uhum. todo, um ano e meio, foram 6 pessoas na classe. A gente tocava todos os professores, Linda Taylor, Bill Fowler, Jeff Richmond, Jean-Marc Belcadi, o Dori Caymmi dava aula
chegou a dar aula de música brasileira, a gente ficou amigo dele. Ele, pessoa excepcional, maravilhosa, né? Uhum. Aparecia lá o Rick Pantoja, que é um Olha, pianista, guitarrista incrível. O Heitor TP eu conheci, né? A história minha com o Heitor é muito legal, porque foi uma entrevista do Heitor para a revista Backstage que foi a decisão final para eu ir, né? O Heitor foi para a Berkeley, já depois de ter tocado com o Ivan, acho que com o Milton, ele foi para a Berkeley para estudar com o Mick Goodrich, né? Que é o professor da Berkeley, incrível. Até hoje eu uso Advanced Guitarist como um método principal. Para mim, o maior livro de didática de guitarra já escrito é o Advanced Guitarist do Heitor, do Mick Goodrich. E o Heitor se mudou para... Foi aí que depois ele entrou no Simple Red, toda aquela coisa. ele entrou no Triple Red, estourou a banda. Né? E muitos anos, e aí em algum momento ele foi para Los Angeles, saiu do Simple Red, foi para Los Angeles. E depois ele começou a trabalhar com Hans Zimmer, John Williams, o Heitor até hoje trabalha com música para cinema lá em Los Angeles. Né? Que legal. Então, assim, morar naquele momento em Los Angeles foram várias coisas importantes, né? Um é a formação de um garoto ainda que morava com os pais, 20 e poucos anos, e de repente está morando sozinho num país estrangeiro, numa língua estrangeira, mas ali no centro do universo da guitarra elétrica, né? No centro do universo Los Angeles e Nova York, mas eu acredito até hoje que Los Angeles seja mais ainda aberto a isso. A música de cinema, a música né, de gravação. E você acabou ficando quanto tempo lá? Eu fiquei 3 anos. 3 anos. Fui buscar Como é que surgiu esse convite para você ser assessor do da escola, né? A gente tinha uma vending machine, que era uma maquininha de café e uma de muffin, de salgadinho, assim, que entre as aulas, né? Tinha um lugar que tinha um micro-ondas, um forninho, a galera levava comida, porque a gente ficava literalmente das 8, 9 da manhã até as 8, 9 da noite na escola. Né? Caramba, 12 horas. A gente ficava, né? Não era tudo isso de aula, mas tinha os labs, tinha que praticar, tinha que estudar. Então, a gente, quando ia para a escola, ficava assim até a noite. Ia para casa, tomar banho, dormia, acordava no dia seguinte. Eu ainda acordava 1 hora mais cedo para estudar sight reading, que era a leitura à primeira vista. Porque essas escolas, na época, elas tinham provas a quarter, né? Que seria a cada trimestre tinha prova. Tinha prova de leitura, prova de harmonia, prova de tocar, essas coisas, né? Então, eu levava super a sério, assim, super a sério. E eu tive, foi aquele caso de estar na hora certa, no lugar certo. O Gambale já tinha um assistente, que era o Peter. Eu era amigo do Peter, o Peter era suíço. O Peter era suíço, não era sueco, era suíço, se não me engano. E o Peter ia voltar para o país dele, né? E aí o Gambale, eu estava junto com o Peter acho que já tinha falado de mim, e o Gambale me chamava de Andrea, né? O Gambale é meio italianão, aquela coisa. Andrea, aí você não quer ser meu assistente? Não, não. Eu até tentei não mostrar muita emoção, falei, legal, né? Mas é óbvio, né? Eu já queria falar, claro, né? E o fato de trabalhar com ele pagava por hora, então me possibilitou ficar mais tempo, comprar o meu equipamento, foi ótimo, né? Além do fato de que eu participei da gravação do Coming to Your Senses, que foi um disco muito bacana dele, acho que foi o primeiro disco com a Favor Nations, que foi a gravadora do Vibe, né? Mas ficou tocando guitarra? Não. Como assistente dele, né? Como assistente. Então, mas eu estava ali, da passagem de som, equipamento, montagem, desmontagem. Legal. Esse momento foi eu tocava nas Starbucks, na época dos coffee shops, fazia gigs de restaurante, fiz vários trabalhos, cara, tudo que você possa imaginar, nos restaurantes brasileiros, na época de Los Angeles, no Bossa Nova, num outro. Tinha um cara que era o Sérgio, eu não lembro do sobrenome dele. Já era um brasileiro que estava em Los Angeles desde a década de 70, 80. E aí tocava umas bossas novas, antigas, assim. Então, existia uma comunidade brasileira boa, assim, de músicos, né? E a gente fazia essas coisas, entendeu? Fazia aula particular. E quando você veio para o Brasil, foi em que ano? 2000.
Aí quando você veio, você trouxe o lama para o Brasil? Porque parece que teve uma lama aqui no Brasil, né? Foi você que fez? A gente tentou, a gente chegou a. Quando eu voltei, eu fui dar aula ao Claudinho Oliveira, baterista. Foi um Uhum. dos caras que estudou construção comigo em Los Angeles, e ali o Claudinho dava aula no Conservatório Beethoven, que era na Avenida Rebouças, em frente ao Shopping Eldorado. Hoje o Uhum. Beethoven ainda existe, mas está ali atrás do Jockey Club, né? Do outro lado Uhum. do Rio Pinheiros. E ali a gente fez uma nova escola, né? Olha que legal. Dentro do Beethoven, que chamava NAMA, Núcleo de Arte, Música Avançada, Núcleo Avançado, alguma coisa assim, nem lembro. E, só que teve muito embate com a galera tradicional do conservatório, mas Uhum. muito embate, cara. O que é um absurdo, né? Porque quando alguém novo, mais jovem, chega e quer trazer mudanças para melhor, Uhum. geralmente, de novo, essa galera que detém um pouco de poder, né? Então deu Purismo, muito né? embate. Mas a gente trouxe o Gambale em 2001, fizemos um summer camp em janeiro em Campos do Jordão, a ideia com o apoio da prefeitura, inclusive de Campos do Jordão, que a ideia era fazer, ter um festival de inverno de Campos, super famoso, de música erudita, e aí a prefeitura queria alguma coisa que tipo, fosse a ver com música, e não música erudita, mas música popular, jazz, rock, essas coisas, que Uhum. fosse no em janeiro. Então eles teriam dois eventos anuais, né, em verão Olha que e legal. inverno. A gente fez uma semana com gente do Brasil todo, foi muito sucesso isso, foi bem legal. E a gente fechou no Centro Cultural São Paulo, um show incrível do Gambale. Aí sim montamos uma banda para abrir para ele, fizemos uma coisa incrível. E mais levei o Hans Peter veio para o Brasil algumas vezes, levei ele. Primeiro ia fazer com o Beethoven, não deu certo comercialmente, quase fechou com Souza Lima, com Antônio Mário, mas aí o Antônio Mário preferiu fechar com a Berkeley. Enfim, né? Então o Lama não oficialmente, aí quase 8 anos depois, em 2010, nós fizemos um Lama Day, que eles chamavam de Lama Day, né? Dia do Lama. Aham. A gente fez em São Paulo, fez no interior, fizemos na escola do Alex Martin em Niterói. Uhum. Mas nunca teve um lama no Brasil, vamos dizer assim, oficial, né? Mas chegou a usar a metodologia que usava lá ou não? Não entendi, desculpa, Scott. Chegou a usar a metodologia lá de lama? Não a metodologia específica do lama, mas a maneira como você aprende, a maneira como você ensina, né? Então, em todos esses eventos, que eu estou falando de eventos que têm 10 anos aí Uhum. de duração, e eu tive escola, né, em 2002 a 2009, eu tive a GIG, música profissional, ali na Uhum. Rua dos Pinheiros, né, e foi uma escola pequena, mas muito intensa, muito forte, de formação Uhum. de gente bem bacana, assim. Que Então, legal. eu escrevi muito currículo, né, de Uhum. harmonia, de teoria, de aula, e etc. Então, da forma como você aprende, a forma como você ensina, né? É Então, verdade. não o currículo per se, né? Tipo, Ctrl+C, Ctrl+V, mas assim, a metodologia, e aí é obviamente adaptada a uma realidade brasileira, porque uma Uhum. coisa é o aluno que vai para o EMAI, para o Berkeley, para o Lama, que estuda das 8, 9 da manhã às 8, 9 da noite. E outra Uhum. coisa é o seu aluno aqui em São Paulo, que vai fazer aula de 1 hora e tem 2, 3, 4 horas para estudar na semana, Uhum. É né? verdade. Então, Totalmente assim, diferente. você não tem como chegar e falar, vamos fazer tudo isso. Não é assim que funciona, né? Não dá, não dá. Então, você vai. Por isso que eu também só acredito em aula particular, personalizada, até hoje. Até hoje eu não lancei um curso online na internet, porque não acredito na, na didática disso, né? O Uhum. Rafael Neri, que é o meu mentor aí de, 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 Uhum. de internet, fiz o curso do Rafael, o PMD, que é o é o professor de música digital, né? Uhum. O Rafael que falou, né, de cada 10 pessoas que compram um curso online, 8 a 9 não chegam além da aula 3, entendeu? Então, Verdade. eu ainda acredito em aula particular, personalizada, etc, etc. Verdade. Então, assim, você vai montando. Depois eu fui estudar de novo, né? Entrei em mestrado, fiz doutorado, pós-doc, eu sou professor da Santa Marcelina, de pós, sou professor de Paulo Souza Lima, tenho
professor convidado, às vezes, da Unicamp. Então, você Você dá aula passa... na Unicamp? Aqui em Não, Campinas? como convidado de pós-graduação da Ah, disciplina eu sou de... daqui de Campinas. Ah, legal. Você está no IA, então. Eu estou perto da Unicamp aqui. Legal. Você fez Unicamp? Não, não, eu moro perto. Ah, legal. Pô, da Eu próxima tô... vez que você estiver, então, no IA, em Barão Geraldo, a gente tem que Ah, combinar. sim, vem aqui, aparece aqui em casa tomar um café. Será um prazer. E me Então, avisa, né, também. Esse IA é o quê? É uma escola? não, o IA é o Instituto de Artes da Unicamp, né? Ali Ah, entendi. na Quando você faculdade, vir, você me avisa. perto ali da Casa do Lago. Não sei se você conhece a Casa do Lago Ah, ali. conheço. Barão Geraldo, conheço. Isso, então, é ali mesmo. Então, sim, você não faz. Bom, você deve conhecer o Rick. O Rick é grande brother, meu, que o fulano estudou no EMAI, né? E Furlane é amigo, é daqui de Campinas. É, o Rick é de Campinas. O Edu Paulino estudou comigo, o Eduardo Tem Paulino. o, não sei se o Gustavo Scaramelo, você conhece? Sim, sei quem é. Mas o Edu, eu conheço, a gente morou junto lá em Los Angeles, né? E o Aham, fulano, conheço ele há muitos anos. Um grande amigo do fulano é o Sandro Feliciano, baterista, que nós fomos é. roommates ali em Los Angeles, né? Uhum, Então, essa comunidade, assim, também acaba sendo abarcada nos trabalhos que você faz ao longo uhum. da carreira toda, basicamente, né? E hoje você tem escola de música ainda? Não, a GUI fechou em 2009 e eu decidi não Uhum. ter mais escola Não e tem. dar aula. A minha empresa hoje sou eu, né? Tenho empresa, tudo Aham, certo, com o meu nome, porque eu, como dono de escola, eu quase parei de tocar diante de tantos uhum, problemas que estão relacionados à administração, aham, e eu preferia fazer um outro tipo de especialização, né? Então, eu acho que eu dou uma aula muito melhor desse jeito, sendo particular, personalizado, né? uhum, Então, eu acredito, tá? Diante do mercado hoje, do jeito do negócio, que cada vez mais vai ser o nicho que vai fazer ficar, inclusive em relação à inteligência artificial, essas trovoadas de globalização que a gente está vendo, etc. Né? uhum, Então, eu acho que o nicho, você ser especializado em um determinado tipo de aula, em determinada metodologia, né? Eu tenho resultados incríveis com os meus alunos, né? uhum. E Mas acho que eu você dá aula particular hoje, então. sempre dei aula particular, Que né? legal. Mesmo quando eu tinha escola, as Uhum, aulas eram particulares. Existiam aulas em grupo, de alguma coisa de teoria, harmonia, mas a aula do instrumento, eu só acredito que seja particular. Você acredita que você falou parecido com o Dario Parisi? O O Dario Dario é do Jota Parisi, que tinha uma loja ali na 24 de maio, quando era criança, eu ia às vezes ver os pedais na vitrine da Jota Parisi, né? E o Dario Legal. falou a mesma coisa que você falou. Ele falou assim, Scott, eu não acredito, né, nessa coisa online, eu não acredito nesses cursos. Hum. Ele falou assim, para mim tem que ser online, que eu falo assim, não é vídeo chamado, cursos gravados, né? É, são duas coisas diferentes. O online ponto a ponto, que é como a gente está fazendo aqui, né? Uhum. Você e eu estamos falando, apesar de eu não estar te vendo aqui, eu estou te vendo aqui do Tá. lado. Mas se fosse, por exemplo, né, eu tenho uma sala no serviço pago, lá no Zoom, que tem áudio estéreo, ó, vídeo HD e tal, né? Uhum. Isso é meio que a mesma coisa de você estar junto aqui na sala, entendeu? É isso que Sim, funciona. O curso gravado, em algum momento eu vou gravar curso, até porque eu acho que é necessário para você atingir mais gente. Mas a metodologia do curso é que eu acho que ainda não me satisfez. Então, o problema Uhum. não é o curso gravado per se, assim, não é a questão do curso ser gravado, mas é a forma como se é vendido, como foi tão maqueteado, né? Então, eu acho que isso Uhum. pode mudar para melhor ainda. Então, o problema não é o online, a aula de instrumento, ela vai se beneficiar se você tiver um... Porque, veja, uma aluna que vai chegar para mim hoje, eles não têm que vir fazer aula comigo porque eles querem aprender pentatônica ou aprender canto harmônico. Isso está em todos os lugares, aqui no Instagram, no YouTube, na internet, no Google, Exatamente. né? Agora, Exatamente.
como isso é gerenciado, como isso é desenvolvido, como isso é perceptivo. E assim, se eu tenho 10, 20, 30, 50, 100 alunos, cada um desses 10, 20, 50, 100 alunos vai aprender a mesma coisa de uma forma diferente. Aham. Tem gente que chega para mim que tem um senso rítmico mais apurado, mas não tem nenhuma teoria. Tem gente que vai chegar para mim que tem uma teoria absurda de tudo, mas não consegue tocar isso no 3, 4, no fluxo temporal. Então, a mesma coisa, o campo harmônico, o uso da Dongyin, sabe, o arpejo ABC, né? Uhum. Tudo isso vai ser ensinado para todo mundo. Só que a forma como isso é transmitida, a maneira como isso é passada, tem que ter uma metodologia personalizada. E aí, Exatamente. dessa forma que eu acredito que o trabalho vai ser feito tem O, feito. o Mozart Mello tem um trabalho muito bom, o Mozart Mello. Um O Moza, trabalho. a gente trabalhou junto muitos anos, Moza, E ele muitos está anos. trabalhando bastante no digital, né? Sim, o Moza. Ele falou para mim, no último podcast que a gente fez, que a vontade dele é parar de dar aula e deixar só no digital, deixar tudo gravado lá, deixar funcionando e ficar tocando. Ele falou, meu desejo é tocar, Scott, eu quero tocar. Ele até falou uma coisa engraçada, ele falou assim, ó, o meu último suspiro, eu quero terminar num bend, né? Morrer dando um bend. Quando eu der um bend, aí... Mas isso são fases. O Moza é uma pessoa super importante na minha vida, das, Uhum. das mais importantes, porque quando eu comecei a tocar, eu já sabia quem era o Moza, né? Eu fiz aula com o Afonso Júnior, o Afonso era aluno do Moza, né? E depois, quando eu comecei a conhecer o Moza mais pessoalmente, eu lembro do Moza tocando no Trio da Alma, né, quando era criança, junto com Ulisses Rocha e o André Geirassati. É, Então, eu acho que o Moza faz muitos anos que dá aula. E eu vai. entendo, super entendo quando ele fala, quero deixar tudo gravado, quero tocar. Porque, cara, o Moza pegou todas as fases, né? Uhum. Pegou Uhum. ele começou a dar aula antes das escolas se tornarem grandes. As escolas se tornaram grandes, ele continuou dando aula. Depois as escolas viraram gigantes, ele continuou dando aula. Depois as escolas foram desmembradas, e ele continuou dando. Depois veio a internet. Ele entrou no digital. Então eu entendo o que ele está dizendo, né? Uhum. Eu acho que em algum momento eu vou deixar também bastante coisa gravada, eu acho importante isso, mas eu ainda não defini a forma como eu não gosto. Lembre-se que Uhum. eu saí da propaganda porque eu não gostava desse marketing da propaganda. Eu gosto da criação. E eu continuo gostando da criação. Então, eu não gosto muito da forma como essa aula de curso gravada é feito, o marketing, né? Uhum. Então, eu acho que em algum momento, sim. Eu ainda não decidi quando, ainda não Uhum. tenho tempo. Hoje, o pós-pandemia, para mim, de 2022, 23, 24, esse ano, eu trabalho mais agora do que eu jamais trabalhei, assim. Então, Uhum. eu estou numa fase, assim, que eu tenho que... Isso é coisa boa, é um problema, mas é um problema bom, mas é um problema. No sentido, assim, eu tenho que escolher, às vezes, o que você vai dar prioridade para fazer, porque você não consegue fazer tudo. Não dá para Exatamente. fazer tudo ao Ó, e mesmo tempo. mestre, de terminar nosso bate-papo, tem duas perguntas que eu não posso deixar de fazer. Manda, Uma é da guitarra Zen. Se tá? você vê a guitarra como um instrumento meditativo, como no budismo, né? Uhum. Instrumento de meditação, que é a guitarra Zen, você tinha uma coluna lá bem legal. E Certo. a outra pergunta é como que você chegou a ser editor da Cover Guitar? Tá, então são duas coisas que estão relacionadas com o É, assunto. é, Vou responder a segunda primeiro, né? Porque uhum, eu fui convidado pelo Sidney Carvalho, logo que eu voltei ao Brasil, para participar do Guitar Brasil. Era um portal de internet. eu E lembro. do Celso Wolff, que era da One Pixel, depois foi sites incríveis. O Celso está no Canadá, muito um grande profissional, fez Uhum, meu site durante anos, anos, anos. E eles tinham um conselho editorial, que era uma reunião toda sexta-feira, né, lá na editora HMP. Acho que nem chamava editora HMP, chamava editora Jazz. E ali, aos poucos, com o conselho editorial,
quando deixou de ser puro jornalismo, assim, mais especulativo como o Bis, assim, o Vista Bis, né? E passou a ser uma coisa mais técnica, a revista explodiu de vendas, né? Uhum. E aí, então, os donos da revista sacaram que precisava ter músicos inseridos aí no contexto. E o Sidney me convidou para fazer parte do conselho editorial. Do conselho editorial, de 6, 7 meses, pô, eu sou um cara que se vai fazer uma coisa, eu engajo, entendeu? Eu vou participar, vou opinar, vou falar, vou fazer, vou mostrar. E ali eu tinha acabado de voltar, fazia um ano que eu estava de volta ao Brasil, eu estava com a cabeça chata, informação, coisa, drive de fazer essas coisas. E ali foi um momento muito feliz também, né? Então o Regis Tadeu, que é o editor da revista na época, ele me chamou, eu fiquei como músico técnico, né? Eu escrevi 2 anos de guitarra brasileira, que se transformou no livro Ritmos Brasileiros, que até hoje a gente está vendo. Eu tenho, inclusive, esses livros aí. Então, muito legal, Ritmos Brasileiros. Foi, acho, o primeiro livro, porque o Nelson tinha feito um livro, só que só tinha saído no exterior, pela Share Music, né? Eu acho que no Brasil foi o primeiro livro de ritmos brasileiros para guitarra mesmo, É muito bom, é muito bom. Eu organizado. tenho 2 livros seus. Tenho aquele brasileiro. Não, acho que eu tenho 3, porque tem um do Toque de Mestre. São 4 que são lançados. Tem 2 toques de É, mestre, guitarra fundamental, o Modos, uma nova abordagem, é, esses de ritmos brasileiros. eu tenho E do Modus também. o Modos é o livro mais antigo meu, eu fiz Inclusive, ele. eu usei muito ele para dar aula, esse daí dos Modus. Que bom, fico feliz, fico feliz. Modos tá na 9ª edição agora, só para você ter uma ideia, né? Legal. Ele foi escrito de 99 a 2000, baseado muito na metodologia do Gambale, que eu aprendi no livro do Gambale, Improvisation Made Easy, que foi como o Gambale ensinava a gente. O Improvisation Made Easy, que é o livro dele, foi feito a partir das aulas do Lama, que ele fazia ali. E então eu podia tirar várias dúvidas com ele também depois, né? Foi bem bacana. E ali o Regis me chamou, então, falou: André, eu preciso de um cara, assim, sabe, que veio uma vez por semana. E aí começou uma história, cara, né? Como editor, foram 4 anos, até 2004. Que legal. Ali eu já estava cansado, 4 anos, porque eu batia muito de frente, né? Uhum. E eu também ficava um pouco chateado com essa coisa assim de todo ano tem que ter uma capa com o Satriani, todo ano tem que ter uma capa com o Steve Ray Vaughan, todo ano tem que ter uma capa do Ray. Eu entendo que é um aspecto comercial, mas eu queria variar mais. Então eu briguei muito ali, botar o Heitor na capa, a gente botou o Heitor TP na capa, chamava gente de outros lugares para tirar essa hegemonia, só São Paulo, Rio, a gente chamava gente também, né? Então acho que deixou uma marca aquilo, foi legal. Foram 10 anos de coluna Guitarra Zen, que aí já Olha que respondendo a legal. sua pergunta, né? Uhum. E aí eu Você, escrevi. depois que saiu de editor, você ficou como colunista. Colunista eu continuei. A Guitarra Zen era um sucesso, cara. Assim, Uhum. a Guitarra Zen foi até o fim da revista, que foi em 2011, se não me engano. Foi muito boa. Guitarra Zen foi um Inclusive, sucesso. você nunca pensou em fazer um livro com Pensei, mais, sem ser didático, assim, mais com as histórias que você contava? esse livro tem até nome e vai Olha, sair. que Esse é um legal. projeto antigo que não foi arquivado ainda. Esse livro já está sendo reescrito aos Ó, poucos. lembra do meu, hein? Eu quero um exemplar, hein? Sim, senhor. Sim, senhor. Guitarra Zen é até hoje uma coisa incrível, assim, que onde eu for, seja em qualquer lugar do Brasil, tem alguém que, eu lembro da guitarra, é impressionante. Eu escrevi uma matéria para a Cover Guitarra chamada 100 exercícios de técnica, não sei se você vai lembrar disso. Eu lembro. E essa revista foi a que mais vendeu da história da Cover Guitarra. Assim, Inclusive, eu tenho aqui, acho que eu tenho ela aqui. essa revista, assim, e o Márcio, que era o dono da revista, ele ficou louco. Aí ele falou: mas eu quero que você faça. Eu falei: mas não é assim, né? Eu já queria fazer 3 meses depois uma outra capa igual. Eu falei: não é assim, mas essa matéria demorou meses para ser escrita, foram 100 exercícios com fotos, com não sei o quê. Aí eu tive a ideia, dei para ele, eu falei: ao invés de você fazer de novo a mesma matéria, vamos pegar essa matéria, vamos lançar como um formato de revista, mas de método em banca. Hum. E eu dei o nome de Toque de Mestre para Foi ele. você que deu esse nome, Toque de Mestre? Toque de Mestre. E isso, na verdade, acho que foi ideia do Newton Wood, que infelizmente falecido, nosso querido amigo.
Porque Ele eu botei isso faleceu? em pauta e o Newton me chamava de mestre, né? E Olha que o legal. Fernando Savagra também estava ali, que era da cor baixa, e o Newton falou, toque de mestre, aquele jeito, o Newton disse. Eu acho que foi isso, porque a gente vai lembrando essa história, né? Aham. Mas eu lembro de chegar com esse nó para o Márcio e falar, vamos fazer toque de mestre. E esse método, de novo, vendeu assim, Ah, custava olha, esse 9 toque não de tem. mestre aí participou o Kiko Loureiro, Não, nós fizemos 37 métodos, o né? Rick Purani participou também. O Lani, o Kiko, foram métodos de guitarra, de violão, de contrabaixo, de home studio, de saxofone, de bateria, Foi. de Teclado. teclado, O teclado. A gente Nilton Coraza, né? Teclado. decorado, mas Roberto Vetrame, um pianista, que depois eu É. chamei para tocar, né, com a gente na Fafá, durante os anos que o Beto foi para lá. Contrabaixo. Então, tudo que você possa imaginar, né? Então, eu fiquei atrelado ainda à editora e eu cuidava, eu era o produtor, vamos dizer assim, né? Do toque Aham. de mestre, né? Como colunista, e depois a Guitar Player me chamou para ser colunista e eu fui até o fim da revista por quase 5 anos. Ah, você participou da Guitar Play também como colunista. Que Depois que legal. a coluna fechou, eu sempre tive uma boa relação com a Tereza, que é a dona da Guitar Player, e o Davi, né? Sempre Rapaz, foi. foi uma pena que a Guitar Play fechou, porque eu acabei de comprar a assinatura de 2 anos, aí não tinha mais, pô, e nem devolveram o dinheiro, nem recebi as revistas. Pois é, isso aí foi chato. Mas, É. mas não foi exatamente uma má administração, né? Foi um mercado de revista impressa que Uhum. meio que acabou, né? Meio que Foi. acabou, assim, Uhum. né? É. E E em era tão bom, relação né? Era tão bom. à guitarra, respondendo a sua pergunta, qual que foi a ideia da guitarra Zen? Uhum. Quando o Regis me convidou para fazer uma coluna, né? Mensal, e o colunista mensal era o lugar mais privilegiado da revista, porque tinha uma, uma divulgação incrível. Assim, os colunistas, Uhum. você tinha um respeito, aquela coisa, não tô, bobagem isso, mas você tinha muita divulgação, né? Uhum. Eu olhava as colunas e falava, cara, eu não quero fazer mais uma coluna de arpejo, uma coluna de trilhas, de uma coluna de canto harmônico, né? Porque eu achava que Uhum. já tá muito batido essas coisas, né? Saturado já. E eu lembrei das conversas que eu fiz algumas aulas com o Ted Green, né? Lá em Los Angeles, e eu sempre fui meio espiritualista, budista, sempre tive Uhum. esse apreço por essas coisas. E eu comecei a pensar na ideia de uma revista de uma coluna que fosse um pouco mais introspectiva, né? Que, Uhum. que trabalhasse os desafios que os meus próprios alunos, que eu mesmo tive quando decidi ser músico, como que estuda um instrumento, como faz para se expressar artisticamente, criativamente, como faz para tocar ao vivo e você não travar aquela coisa da ansiedade e tal. E aí Uhum. eu achei que Guitarra Zen tinha tudo a ver com a coluna, com a revista, com o nome, né? Então foi batizado de Guitarra Zen. Acho que não foi a que mais durou, porque, se eu não me engano, a do Polaco foi a que mais durou, assim. O Polaco tinha uma coluna que acho que deve ter durado 15 anos. Mas É. a Guitarra Zen durou um pouco mais de 10 anos na Cover Guitarra, né? O Então, Polaco, inclusive, eu fiz um podcast com ele pouco tempo atrás, agora, o Polaco. O Polaco é Polaco é um gente grande boa amigo. demais. Um cara muito importante, assim, né? A gente conversava muito sobre harmonia, sobre o nome das coisas, né? O Polaco é figuraça, grande, grande amigo, cara. Eu aprendi muito, assim, eu lendo as suas histórias lá na Guitarra Zen, né? E acho que em 2000, não sei se foi 2001, tinha uma revista que você falou na Cover Guitar, que você passava, acho que um exercício, acho que era uma bossa nova, não lembro. Eu lembro que Hum. nessa época eu fiquei estudando pra caramba essa revista e era você que estava passando a matéria. E passava bastante harmonia, assim, um esquema de harmonia. Eu falei, nossa, que da hora. Eu Isso, ficava isso é o pré-guitarra zen. Isso era lá no início, né? ritmos brasileiros. Essa coluna durou 2 anos, e aí Foi em 2002. esse compilado de material eu acabei lançando. Depois fiz a revisão, refiz todo Uhum, os exercícios, e foi o livro Ritmos Brasileiros. Mas uhum, porque também foi a mesma coisa, né? Quando eu cheguei, foi logo que eu cheguei, né? Eles chamaram para ser colunista da guitarra brasileira, e
quer dizer, chamava para ser colunista. Eu vi com guitarra brasileira porque ninguém estava falando de música brasileira, né? Aí eu falei, pô, Uhum. acho que é um assunto dos mais importantes, assim, né? Aham. Se você fica muito centrado aí numa coisa meio, né? Exatamente, é. É uma revista brasileira, não tem uma matéria brasileira. Mas isso é mais comum do que você possa imaginar, viu? É. Ô, mestre, eu quero agradecer aí por você, né, ter participado. Foi muito bom. Vai para o YouTube depois, eu vou mandar um link para você. Tá bom, manda E, sim. e tem uma composição minha que eu gravei, eu tenho muitas composições, mas só gravei uma até hoje. Aí vou mandar para você ouvir depois no WhatsApp e você Tá legal. deixar a sua avaliação, o que, que você achou dela. É uma composição baiana. Muito, É um tem que baião. anotar, com certeza. Vou escutar e agradeço o convite. É sempre um prazer e muito obrigado aí. E agradeço Obrigado. a galera que está aqui Tá todo mundo mandando assistindo, ouvindo, coraçãozinho. vendo aí. Tá bom? Agradeço Obrigado a também. todos aí. E como é que a galera te acha aí nas Cara, redes? Tem né, no YouTube no também? perfil, eu sou um cara muito ruim de rede social. Eu não tenho assim, muita paciência, essa coisa, mas eu Uhum, tenho meu site, andremartins.online, tem uhum. o canal no YouTube, que é Guitarra Zen, e tem aqui o perfil do Instagram, o guitarra.zen. E, enfim, estamos acessíveis, né? Tem o meu estúdio ali em Pinheiros, da Cristiano Viana, quase ali a esquina para Teodoro Sampaio, mas através do site. O site tem o link para todos os lugares, aí, LinkedIn, não sei o quê, Tá mas bom. tem tá, o Guitarra Zen no YouTube e o Guitarra.zen aqui no Instagram, que são as duas redes básicas aí É, que eu o site está como André Martins. ponto online, André Ponto Martins online. ponto online. Esse é o site, e você inclusive tem o WhatsApp dos alunos ali, acha Ah, facinho. que legal. Bacana. Então, a galera está agradecendo aí você. Pô, parabéns, mestre. O Obrigado, Camilo muito e a obrigado. Fábio Rosa também. Muito E eu obrigado, também agradeço Amão, aí Camilo. pela Obrigado. participação. Agradeço a todos aí pela presença. Muito obrigado. E obrigado, Scott, pelo convite. Foi um prazer. Ô, eu que agradeço, mestre. Ó, tamo junto e tudo de bom para você, que você consiga Valeu. conquistar todos os seus objetivos ainda nesse ano. Muito E obrigado vamos para continuar vocês também. tocando, fazendo aquilo que a gente gosta, né? Sim, Deus senhor. abençoe. Seguimos em frente. Um abraço a todos aí. Obrigado. Tamo Um junto. abraço. Igualmente.